Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos ao episódio número 6 da parte 4 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. Presença, ausência, luz, não luz. Esse episódio se chama A Visão Neocriacionista Científica. É uma parte grande, extensa dessa obra e nós vamos hoje tentar abordar os 10 assuntos que compõem essa parte. Aprendi a ser o rei da criação. E os assuntos são: número 1, História da quantidade mínima. Número 2, Deus joga dados. Número 3, a morte da matéria. Número 4, energia empacotada, universo descontínuo. Número 5, interpenetração, universo interligado. Número 6, um novo reino chamado não-localidade. Número 7, o que causa o colapso da onda. Número 8, breve história do vazio. Número 9, Potentia, nasce a ciência idealista. E número 10, geometria quântica, universo surrealista. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Então, meu caro amigo Gilson, já podemos dizer, já estou te chamando aqui para dar o seu alô com uma frase, que perdemos o chão por ausência de matéria? Querido Rafael, queridos amigos que estão nos acompanhando, ficamos mais uma vez felizes por estarmos juntos nesta teia de eventos em que estamos criando em torno das concepções de Ubaldi. Certamente isso servirá de apoio para todos nós, para que essas ideias fantásticas possam se desenvolver, alimentar corações e mentes, a fim de que nos preparemos para a nova era do Espírito. E você tem toda a razão, né, Rafael? Nós perdemos o chão, eu digo a nossa ciência, perdeu o sustento principal em que se apoiava toda uma ciência clássica, né? A física clássica, a física newtoniana, do século XIX, foi tudo varrido para o lixo das concepções humanas, porque o homem atônito do século XX descobriu que o grande apoio da ciência à matéria deixou de existir. Ela sucumbiu, de forma que nós dizemos que o materialismo perdeu o seu sustento, morreu o materialismo. Mas os materialistas cabeçaduros insistentes não fizeram funeral até hoje na matéria. Continuam achando que a matéria é tudo que existe, que nós somos filhos dela. Nós permanecemos apegados ferreamente à matéria, porque nós, a princípios, achamos que a vida é um atributo da matéria e só aqui nós a encontramos.
os paradigmas existem exatamente para romper as barreiras do conhecimento humano. Os novos paradigmas vieram justamente para dizer ao homem dos seus equívocos. Ele antepõe novos desafios, ele tem que buscar por novos conhecimentos para explicar a realidade. É muito bacana isso, né? A história da física quântica é exatamente essa história, né? De uma ruptura paradigmática importantíssima na ciência, a ciência objetiva do século XIX, tomada de um orgulho tal, né, que no final do século XIX os cientistas diziam que faltava muito pouco para se conhecer o universo, né? O Lord Kelvin, lá na Inglaterra, fez essa declaração, dizia que faltava pouquíssimo para que a ciência dominasse todos os mistérios do universo. O Laplace, né, o chamado Newton francês, declarou também que a ciência iria conhecer tudo no universo, não haveria nenhum mistério para ela. Fizeram promessas assim incríveis, né? Até hoje. Tudo no nosso universo seria medido, esquadrinhado, destrinchado. Não existiria mais nenhuma incerteza científica. Tudo estaria claro para o homem a partir do final do século XIX, né? O demônio de Laplace, que é chamado, né? Essa grande pretensão desse grande pensador francês, né? E a sua fé quase que absoluta no conhecimento científico. É ele que falou com Napoleão, né? Napoleão perguntou onde estava Deus nas hipóteses, né, dele. Ele aventou uma hipótese de nascimento do sistema solar e da Terra. E Napoleão ficou intrigado com aquilo, com o livro que ele publicou, né? Chamou ele à sua presença, perguntou a ele, mas cadê Deus nessa história? E ele respondeu: nobre imperador, não preciso dessa hipótese para explicar o universo. O primeiro que destituiu o nosso pai, né? Sim. Seu posto de criador foi dispensado. O universo não precisava de um criador. A ciência o dominaria por completo. Mas foi apenas uma questão de pouco tempo. Assim que o homem adentrou o século XX, exatamente no dia 14 de dezembro de 1900, o físico Max Planck iria implantar uma importante semente no conhecimento humano. Ele cria então a teoria dos quanta, teoria quântica. E logo em 1900, né, Isso é curioso, né? 1900, abrindo, né, nas portas do ano, do século, né, do novo século, né? E só para provocar um pouquinho mais, Gilson, o pensamento, você utiliza aqui inaugurando essa parte 4ª do livro, uma frase muito interessante que saiu no The New York Times em 78, que diz assim: o maior de todos os feitos do século XX foi a descoberta da ignorância humana. Exatamente. O oposto do final do século XIX, né, quando o homem se gabava de estar conhecendo tudo, desvendando todos os mistérios, de repente ele teve que se vergar humildemente a essa realidade. Quando ele voltou os olhos para o microcosmo, ou estendeu os seus olhos aos limites incomensuráveis, né, do universo, ele viu que não sabia era nada, né? É interessante, é bacana essa frase, né? Dizendo o homem, mostrando a ele, né, que a realidade é muito mais abrangente do que ele imaginava, né? Aquela frase do Shakespeare, né, lá do Horácio, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia, né? Nossa van razão, né? E é curioso também que esses postulados já são do início do século passado, né? 1900, 1905. Fizeram 100 anos, né? E continua até hoje desafiando a nossa inteligência, né? Exato. E ainda como antigo. Grande novidade, né? Eu quero dizer isso, né? Ainda como são novidades, continua ainda muitos, são conceitos que ainda não foram absorvidos até hoje, né, Rafael? Exato, não foram disseminados.
importância de nós voltarmos a ele sempre, né? Mas então vamos à história das quantidades mínimas, né? Podemos começar? Vamos seguir, agora eu quero ver. A palavra quântica, na atualidade, ela tem sofrido um desgaste muito grande. Aquele filósofo moderno, o Leandro Carnal, ele diz que arrepia quando ouve falar de energia quântica, espiritualidade quântica, e vai por aí afora, né? Terapias quânticas, cura quântica, sexo quântico, Deus quântico, teologia quântica, o negócio se multiplica, quântica, né? Colchões quânticos, né? E coisas e tais, e realmente, né? Tem coaching quântico também? Tem, até o direito, né? Psiquiatria quântica, direito quântico. Uhum. Então é uma palavra que vem sofrendo um desgaste muito grande. Ela dá um verniz de modernidade às conceituações mesmo antigas, né? Então a espiritualidade da nova era se apossou do adjetivo quântico, e há um certo abuso no seu emprego como sinônimo de modernidade, de cientificismo, de coisas incompreensíveis, né? De forma que a gente precisa realmente ter muito cuidado para usar esses conceitos e não caírem nas chamadas asneiras quânticas e comumente a gente se desliza para elas, né? As asneiras quânticas. Mas é muito importante a gente entender a física quântica. Lógico que nós não temos como compreender a sua complexidade matemática, que é extremamente inacessível a quem não tem uma formação na área das ciências exatas, né? Mas nós precisamos entender os seus conceitos, porque ela traz uma visão de mundo bastante interessante para nós. Ela abre janelas, ela nos mostra um outro mundo delineado no micromundo, e isso realmente é muito importante. Então ela abre um espaço para a espiritualidade, uma vez que ela penetra na imponderabilidade, né? Ela vai lá no fundo das partículas atômicas e se depara ali com um vazio, um nada. Os pilares agora são imponderáveis, né? São imponderáveis, ela dá o aval à imponderabilidade, se torna o sustento da nossa realidade, altamente sugestionado, né, pela consciência do observador, interage com o fenômeno observado, as probabilidades, né, um reino de possibilidades e coisas e tais, de modo que é uma ciência muito interessante, é uma ciência importantíssima na história do pensamento humano, né? Dizem que 1/3 da economia do mundo atualmente é movimentado pela física quântica, porque os nossos aparelhos modernos são todos baseados na ciência quântica, todos, né? A começar pelo computador, pelos transistores, pelos semicondutores, pelo celular, por tudo isso aí que nos tem servido bastante na vida moderna, né? O laser, raio laser, o efeito fotoelétrico, as imagens, né, que se servem à medicina, né? A ressonância magnética, o scan de pósitron. Acho que está mais entranhado no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Apesar de na mente humana ainda não estar, né, assim internalizado. Exatamente, os conceitos ainda escapam à nossa racionalidade, mas ela é extremamente importante. Então nós não podemos deixar escapulir a extraordinária arquitetura que a física quântica tece para o universo. Ela tece uma imagem de um universo fantástica, e nós não iremos longe se não absorvermos essa visão de mundo. Uma revolução quântica, realmente. Revolução, realmente. E o físico que a gente gosta muito, Laércio Fonseca, é um espírita, tem vários vídeos na internet. Ele faz uma declaração interessante. Ele fala que todo espiritualista, todo estudioso
do espiritualismo precisa compreender a física quântica, que ela é a base das ciências do futuro. Então, se nós ficarmos alheios a esses princípios, nós vamos perder o trem da história. Perdeu o bonde, Perdeu o bonde. Mas o que é fantástico é que essa visão de mundo, ela se aproxima bastante dos conceitos que o Baldi nos trouxe. E nós queremos fazer esses paralelos também, porque eles são muito importantes para nós. De forma que a física quântica também traz uma nova religiosidade para nós, devemos entendê-lo. A gente pode começar falando de que é a ciência do absurdo. A física quântica, o Niels Bohr, né, um dos principais pais da física quântica, ele tem uma frase muito interessante que ele fala que se você achou lógica a física quântica, você não a entendeu. Se você achou um absurdo, aí sim você a compreendeu. É interessante essa afirmativa dele, mas é uma verdade. Tem que ser espirituoso, né, para entender um pouquinho da física quântica. Os físicos quânticos, aliás, são todos eles muito espirituosos, né? Mas começa lá em 1900, com a publicação do trabalho do Max Planck, um físico alemão. Ele estava estudando as irradiações dos corpos aquecidos, porque os corpos, quando aquecidos, qualquer corpo, né, um metal qualquer, quando aquecido, ele passa a irradiar ondas eletromagnéticas, ondas caloríficas, que logo se tornam luminosas. Então ele irradia um espectro de energias, e a ciência começou a observar, né, os cientistas começaram a fazer medições dessas irradiações e observaram uma coisa muito interessante. Essas radiações, elas não progrediam de uma forma contínua. Até então se achava que toda energia se irradiava de uma forma contínua. Você aumentando o calor, haveria um aumento contínuo da frequência da irradiação emitida. E não, ela dava saltos, ela pulava, como que saltando intervalos. Ela estava, na verdade, fracionada. Então, a grande descoberta do Max Planck foi exatamente essa constatação que ele fez, que a energia não flui de modo contínuo, a energia ela está fracionada em pequenos pacotes, e esses pacotes eles são indivisíveis. Ele deu o nome de quantum a esses pacotes mínimos de energia. É como se a energia estivesse granulada. Ela, na verdade, se irradiasse em grânulos. Era algo, na época, era muito, muito incompreensível, parecia algo absurdo, porque se admitia as energias como se fosse um fluido, né? Algo fluídico e contínuo. É como se você pegasse um lençol, ele é contínuo aos seus olhos, ele é todo liso, mas se você colocar uma lente nele, você vai ver que ele é entrelaçado, feito de fiozinhos com buracos. Então, ele na intimidade, ele não é contínuo como os seus olhos mostram. Ou uma figura, né, de um livro, de uma revista, que você olha assim, ela parece ser perfeitamente contínua, mas se você colocar uma lente poderosa nela... Parece ser plano, né, contínuo, assim, estabilizado. Você vai ver que ela é feita de pontos, e pontos interrompidos. Não há uma continuidade na realidade. Então, o que o Planck descobriu é que as energias se distribuíam em pacotes. A energia estava empacotada ou quantizada. Em balõezinhos. Em balõezinhos, eu costumo chamar isso de caixinhas. Estava em caixinhas, e essas caixinhas são indivisíveis. Então descobriu-se uma unidade mínima na natureza. E com o progresso da ideia, a gente vai resumir tudo, mas descobriu-se que não é só a energia que está quantificada, tudo está quantificado no nosso universo, o tempo, o espaço. O próprio espaço, ele forma um granulado, são os grânulos de espaço.
o próprio espaço ao nosso redor não é contínuo. Então ele é feito de bolotinhas, de caixinhas. E dentro dessas caixinhas é que nós existimos, que o nosso universo existe. Porque fora das caixinhas não tem nada. Entre uma caixinha e outra, não tem um espaço vazio, tem um nada que está cheio de outras coisas incompreensíveis pela ciência, né? É o vazio quântico. E esse vazio quântico, ele é a base do universo, um vazio cheio de potenciais criativos, onde surgem partículas, pulam de lá, né? E nesses espaços entre as caixinhas quânticas, nesse espaço não tem, na verdade, nem espaço nem tempo. É a chamada não localidade. Então existe um critério de localidade dentro dos pacotinhos. Fora dos pacotinhos não há localidade. Nossa, isso é realmente importante. Isso é muito importante. Dentro do pacotinho corre um tempo, fora do pacotinho não corre tempo. A nossa mente fica assustada, né? Porque a gente é acostumado com a segurança de uma localidade. E você sofre uma insegurança de uma não localidade, né? Nossa, que isso, né? Aí a realidade se divide em duas dimensões. A dimensão do espaço-tempo, a gente chama de PET, PET, processo espaço-tempo, e uma dimensão não espaço, não tempo, não PET. Não PET. Não processo espaço-tempo. Então granulou-se o universo num pano de fundo contínuo, que é o não espaço, não tempo, né? O não PET. Aí sim você encontra uma continuidade, a gente chama isso de contínuo, o pleno. E uma outra realidade onde nós vivemos, que é essa realidade feita de pacotinhos, onde sim existe espaço-tempo e onde se manifesta o que chamamos de matéria e energia, né? Então esse é o significado da física quântica. A física que vai estudar então os pacotinhos mínimos de que tudo está feito. Eles dizem que é curioso. Os cientistas nos dão alguns exemplos, né? Nós comparamos isso com a nossa moeda, o nosso real, que pode ser dividido em centavos, mas você não consegue um troco de centavo. Vamos pensar no posto de gasolina, não? Não vamos pensar no posto de gasolina, não, que o posto de gasolina é uma normalidade. Na nossa economia, que expõe 3 dígitos, né? É uma normalidade. Porque também você não tem troco para menos de 1 centímetro. Né? Então, para que você vai cobrar menos de 1 centímetro, não é? Ou você paga um centavo. Você paga 1 centavo ou não paga 1 centavo? Você não tem como partir o centavo. Porque você não tem uma moeda com menos de 1 centavo. Então nós dizemos que a nossa moeda está quantizada, ela está feita de quantidades mínimas. Exemplo interessante. O quantum da nossa moeda é o centavo. Não tem como fracioná-lo. Então eles dizem que no mundo divino é assim, que Deus criou um pacotinho mínimo, né, que é como se fosse um copo de cerveja. E eles falam assim, lá com Deus, ou você bebe um copo inteiro, ou você não bebe. Você não tem como beber meio copo, não. Nem 1/3 de copo, nem 3/4 de copo. Então as coisas nesse mundo funcionam em base a esse pacotinho mínimo. Então as fórmulas da física nasceram para traduzir esse fenômeno desses pacotinhos mínimos. Sim, isso consequentemente, Gilson, ele revoluciona a arquitetura do universo, né? A maneira pelo menos de interpretá-la. Já dá para se fazer, e eu estou fazendo aqui, mas não vou me precipitar, várias correlações com o que a gente conhece de espiritualidade, de planos espirituais, que eu não vou fazer por agora, deixar para você. A gente já pode concluir, nós estamos com liberdade. É claro que a não localidade nós vamos arremeter ao mundo espiritual, não o mundo espiritual conhecido nosso, para onde nós vamos depois da morte, mas é o mundo realmente divino, o absoluto, onde não tem tempo e espaço. Isso é o mundo espiritual. Nós redescobrimos o mundo espiritual. Esse é o reino de Deus. Exato. Eu chamo o nosso universo de universo catapora, sabe?
Porque o nosso universo ficou todo pintadinho, todo feito de bolotinhas, de caixinhas. E se você desenhá-lo ele numa perspectiva absurda, você vai ver que ele é todo manchadinho, como se fosse uma catapora. Eu chamo o nosso universo catapora. E é claro que o universo catapora é um antissistema. É claro, sem dúvida. Onde a gente vai encontrar a desordem, a imprecisão, a incerteza, muito bem determinado pela física quântica, né? O princípio de Heisenberg, que ele promulgou em 1926. Então a gente vai enxergar essa desordem dentro dos pacotinhos. Fora dos pacotinhos, absoluta ordem. Eu digo que nós temos o princípio da certeza fora dos pacotinhos. Dentro do pacotinho, a coisa muda de figura. Muda de figura, é. Inclusive, Gilson, você cita aqui no assunto 1, a história da quantidade mínima, para o leitor que está acompanhando pelo livro, né, uma frase interessantíssima de Pietro Baldi em A Grande Síntese, que ele diz que cada universo tem uma unidade de medida própria. Ou seja, esse nosso universo aqui tem a sua unidade de medida própria desse caos, né, dessa... Exatamente, é o espaço de Planck, né, que é 10 a menos 33 centímetros, é o menor espaço possível existente no nosso universo. Esse espaço não pode ser fracionado. É um número pequeniníssimo, a gente não consegue entender a matemática, né? 10 a menos 33 centímetros, espaço de Planck, espaço mínimo. É aí que está o centavo de Deus, a moedinha mínima do nosso universo, né? Mas é claro que isso aí vai revolucionar a imagem de mundo que temos, esse universo granulado, essas quantidades mínimas. E essa não localidade, né? Na não localidade, né? Então, o Einstein, em 1905, ele constatou que a luz também se comportava como uma emanação granulada. Ela não tinha um comportamento ondulatório preciso, é como se ela percorresse os espaços em forma de onda, mas ela se projeta em qualquer anteparo como partícula. Então o Einstein percebeu que a luz estava quantizada, estava empacotada em caixinhas mínimas, diminutíssimas, chamadas de fótons, que não tem massa, né? O fóton é destituído de massa, mas ele é um pacotinho. É como se a luz fosse também uma partícula. Então começou a aparecer aí uma incongruência fantástica existente na física quântica, que é a dualidade onda-partícula. A luz, ela mesmo não sabe se ela é onda ou se ela é partícula. Ela tem um comportamento dual. Ela vive nessa indecisão. Não sabe se ela é onda ou se é partícula, né? Ou se é os dois ao mesmo tempo? Ela é os dois ao mesmo tempo, mas ela se manifesta com um aspecto ou com outro. E não com os dois aspectos simultaneamente. Não sei se deu para entender, isso é complicado. Eu sei. Enquanto você não afere, não a mede, ela é uma coisa e outra. A partir do instante que você a mede, ela se torna uma coisa e não outra. Quando você interfere, ela decide ser uma coisa ou outra. Exatamente. É como uma moeda que você joga para o ar, enquanto ela está rodando no ar, ela é cara e coroa. Ela é cara e coroa, cara e coroa. Ela não sabe se ela é cara e coroa. Na hora que ela cai e você olha e vê a coroa, você colapsou aquela onda. Esse é o significado do colapso da onda, que você a fecha e a cerceia num determinado sentido, para a onda ou para a partícula, né? Esse comportamento dual. Então Einstein descobriu isso da luz. Aí logo veio o Planck e fez outra constatação importante, que a região em volta de um núcleo atômico, chamada eletrosfera, também estava feita de pacotes. Não existia um espaço contínuo em volta do núcleo atômico. Ele tem degraus. E os elétrons saltam por esses degraus, mas sem consumir um tempo nem percorrer espaço nenhum entre um degrau e outro. Uma coisa louca, né? Como que você percorre um intervalo de forma instantânea? Isso foi chamado de salto quântico, né?
Uhum. Você caminha de uma caixinha para outra. Esse Como é o é que é aquela significado. frase, Gils? Tem uma frase interessante do Amit Goswami. Ah, não, acho que é do Frishof Capra, que fala sobre a dança. Que esse Sim, universo... a matéria é uma dança onde não existem dançarinos. Aham. Se a dança parar, não tem ninguém dançando. É uma figura forte, muito interessante para nos fazer compreender que a matéria é feita de velocidade, de vibração, de alguma coisa que na verdade não existe. Existe só a vibração, só a velocidade. Porque esses pacotinhos, eles são irreais, né? Eles não são reais. Essa que é a loucura, né? Nossa, é. Uhum. É uma coisa maluca, né? Enquanto o evento quântico se manifesta como um pacotinho, você o percebe. Mas ele se desfaz dentro desse pacotinho. Ele não existe, ele não tem uma existência real. É esquisito, isso é como se ela não existisse de fato, né? Ela cria uma ilusão para você. Então, o mundo atômico é feito de velocidade, de algo que, na verdade, é inconsistente. O Baldi falou isso, né, na grande síntese. E quando nós penetramos na intimidade do átomo, não vamos encontrar um último elemento, vamos encontrar um movimento. E a matéria é feita de velocidade. A gente compara isso, Rafael, a uma hélice de avião ou uma pá de ventilador. Se você imprimir uma velocidade absurda a uma hélice ou uma pá de um ventilador, ele vai se tornar um disco rígido, impenetrável, compacto. Mas ele é feito por algo que se move a velocidade incrível. Então o átomo é feito assim. O átomo é um intenso redemoinho de movimentos fantásticos e rapidíssimos, quase a velocidade da luz, que você não dá conta de percebê-lo. Exatamente essa velocidade, das partículas atômicas que nos dá a ilusão de volume, de consistência do mundo físico. De ponderabilidade. E se essas partículas detiverem os seus movimentos, elas deixam de existir, deixam de se expressar como caixinhas, mergulham na não localidade, desaparecem aos nossos olhos, né? Essas são as loucuras do mundo quântico. Você tem que dar razão a Niels Bohr quando ele fala que se você entendeu, você não está entendendo é nada. Não está entendendo não tem nada. Como entender, não tem como explicar isso, né? Aí é uma grande virada realmente da visão clássica para essa visão quântica, né? Depois, em 1924, o de Broglie, que é um físico francês, né? O de Broglie, que era até um príncipe, né? Ele fez uma dedução muito interessante. Ele entendeu o seguinte: olha, se a onda pode se manifestar como partícula, como é o caso da luz, o oposto é verdadeiro. Significa que a partícula também pode ser onda. Então, tanto a onda vira partícula, como a partícula vira onda. Uhum. Daí ele entendeu que o átomo é uma onda. Não é só a luz que não sabe o que ela é, não. A própria matéria deixou de saber o que ela é. Ela é partícula e onda ao mesmo tempo. O comportamento dual da partícula atômica. O elétron, por exemplo, ele tem um comportamento de onda e tem um comportamento de partícula. Ele mesmo não sabe se ele é onda ou se ele é partícula. Tem que se decidir, meu Deus, né? Que indecisão. Você está falando daquele experimento da fenda dupla ou você vai falar ainda? Isso, aí chegamos no experimento da fenda dupla, que é outro instrumento fantástico, né? Que vai nos mostrar realmente o comportamento dual das partículas atômicas. Porque quando você irradia uma luz por um anteparo com duas fendas, você ocasiona um espalhar das ondas, né, do outro lado da fenda, e essas ondas se entrechocam e formam um padrão chamado interferência de ondas. Você tem uma franja, né, de frequências variadas decorrentes desse choque entre duas fontes de onda. Mas se você
projetar, por exemplo, colocar uma metralhadora que atire projéteis num anteparo com 2 fendas, alguns projéteis vão atravessar pelas fendas, outros vão ser refletidos. Do outro lado, se você colocar um instrumento para detectar as balas, você vai ter 2 riscos coincidindo com as 2 fendas, enquanto que a onda ela vai se espalhar. Tem que ver uma gravura para entender isso melhor, né? Mas quando você irradia fendas duplas com um elétron, e o elétron é uma bolotinha, uma partícula, assim era compreendido, o elétron se espalha como se fosse uma onda. E aí? Ele é onda ou ele é partícula? E os experimentos chegaram num tal grau em que observou-se que, dependendo do modo como você identifica o elétron, ele vai ser onda ou ele vai ser partícula, como se ele sofresse a interferência do observador. Inclusive na escolha retardada, né? Se você faz o elétron passar pela fenda e depois você escolhe medi-lo como partícula, ele manifesta como partícula. Ele já passou na fenda. É curiosíssimo, né? O experimento de escolha retardada. Se você for um instrumento, se você coloca um anteparo que mede onda, ele se manifesta como onda. Então há uma interferência patente da consciência do observador, e aí a física quântica se encontra com a consciência, né? Isso é extraordinário, né? Isso é fantástico. E também nessa onda, partícula, partícula, onda, nesse vice-versa, isso decorre segundo a princípios idênticos ali. E a gente chega em Ubaldi com a ideia do monismo, que a gente abordou nos primeiros episódios aqui, quando a gente está caminhando para essa unidade, né? Ou seja... Exato, porque aí é igual, matéria é igual a energia, energia é igual a matéria, já não se define mais. Exatamente, são expressões de uma única substância. Isso, e no século XIX a energia era uma coisa, a matéria era outra, né? Uhum. O universo era um oceano de energias movimentando partículas, coisas distintas. Foi um salto para a unidade, a física quântica. E com a interferência da consciência, passa-se a aventar também a unidade, consciência, onda e partícula. Nós não estamos caminhando para a unidade aí, espírito, energia, matéria. Porque se a consciência ela interfere no fenômeno quântico, ela é de natureza quântica, ela é a mesma natureza do fenômeno observado. Isso aí, a unidade da substância. Mas depois, né, seguindo a história aí da quantidade mínima, vem o Schrödinger. A gente tem que dobrar a língua para falar esses nomes. Ele ele fez a formulação matemática da onda de matéria. Aquela fórmula cabeluda do Schrödinger nada mais é do que uma fórmula de probabilidade de onde você vai encontrar uma partícula dentro de uma emanação ondulatória. Então a matéria ela se espraia ao redor como uma onda, ela não tem uma precisão, um local preciso onde se manifestar, né? O Heisenberg veio e determinou aí o famoso princípio de incerteza, em que você não pode determinar a posição e a velocidade de uma partícula quântica, né? Aí a física quântica tornou-se o reino da probabilidade, da imprecisão, né, que se traduz na indecisão do fenômeno, e deixou intrigado o nosso Einstein, né? O Einstein nos deixou aquela famosa frase dele, né? Deus não joga dados. Porque a física quântica mostrava a existência de uma imprecisão, de um jogo de dados na base do universo físico. As partículas, os caixotinhos quânticos, eles funcionam como dados jogados aleatoriamente. O Einstein não gostou, ele era um deísta, né? A gente chama hoje de geômetra, né? Ele acreditava na precisão do universo como produto de uma mente inteligente e sábia que é Deus. Ele não podia admitir a existência dessa imprecisão nas bases do nosso universo. Só o Ubaldi nos faz entender isso, né, Rafael? Uhum.
porque isso é um atributo do antissistema, não é um atributo do universo divino. É como se a inteligência divina tivesse cerceado em caixinhas a desordem promovida pelo antissistema, pela queda do espírito. Que para com a queda do espírito, né? Para a sua própria proteção, falou muito bem. Então, com a queda do espírito, o universo original, instituído na precisão, no contínuo, no pleno, esse universo original se fracionou em pacotinhos. E a desordem que foi gerada com a revolta e a queda ficou presa nos caixotinhos quânticos. A desordem foi quantificada, foi presa, né? Chegamos em Ubaldi. O Balde explica isso e tira de letra, porque a ciência fica perdida aí com essa imprecisão, né? Não, mas tem alguns pensadores, cientistas falando sobre essa imperfeição do universo, que a realidade ela vem de um campo subjacente, que a matéria é uma perturbação do campo. Isso, né? Exatamente, mas só que dá para explicar isso, porque não dá para entender um Deus que faz isso, né? Um Deus que destrói uma ordem, cria uma desordem, depois vai ordená-la aquilo. Não tem sentido, né? Não tem sentido, né? Como obra do tempo, da evolução, vai porque tem, nossa, mas dá uma trabalheira danada para pôr ordem naquilo. Por que ele fez a bagunça, né? Então não se pode remeter essa bagunça a Deus, né? Vou culpá-lo, né? Se ele fez isso. É bacana isso. Isso coincide perfeitamente com a queda e resolve um paradoxo importante para nós, por que a desordem existe nesse nosso universo. Exatamente. A grande pergunta. Se você parte do princípio de que o nosso universo não é produto de uma queda, ele é uma criação ordinária de Deus, aí você tem que admitir um Deus maluco, um Deus impreciso. Um relojoeiro cego, né? Exatamente. Disseram... Porque não tem como negar a imprecisão do nosso universo. Como é que você explica isso sem uma proposta de queda? Não tem como explicar. Aí pronto, você prefere não acreditar em Deus. Porque se Deus é todo-poderoso, sábio, ele é a ordem, a sabedoria suprema do universo, ele ficou destituído desse atributo essencial, né? Em decorrência da presença da incerteza no nosso universo. E outra grande descoberta da física quântica foram as chamadas ações fantasmagóricas à distância, assim a chamou Einstein, que Einstein também não acreditou nelas. É a conexão entre duas partículas que se dá através da não localidade. Quando você pareia duas partículas, cria, por exemplo, dois spins contrários em duas partículas pareadas, você pode levar uma delas lá para Andrômeda, né? Outra galáxia. Se você inverte o spin de a outra inverte imediatamente. Nossa. São informações que trafegam pela não localidade, são instantâneas. A ciência se deparou com essa interessante propriedade da não localidade, a capacidade de trafegar informações instantâneas. Isso para mim é onipresença. Né? E é onde se situa o espírito, na verdade. O espírito vem dessa realidade não local, né? Então o espírito tem esse atributo de forma natural, essa possibilidade de comunicação não local existe em nós. Aí entra a transcendência da física quântica, né? A contribuição do pensamento espiritualista a essa ciência, né? E outra grande descoberta da física quântica, vamos ver se a gente resume tudo, é que nessa não localidade as partículas estão emaranhadas. Elas criam o chamado emaranhamento quântico, em que tudo fica interligado com tudo, cria uma teia de interconexões no nosso universo que vai tornar esse universo um todo, inseparável. E mais uma vez estamos diante de outras loucuras. Cria-se um aspecto interessante do nosso universo, e que ao mesmo tempo ele está interconectado pelas ligações não locais, criando um todo indivisível, e ao mesmo tempo ele está dividido em pacotinhos. Ou seja, dentro dos pacotinhos as coisas estão separadas pelo espaço-tempo, e fora dos pacotinhos as coisas estão interligadas.
Sim, interpenetra. Mais uma vez é um absurdo, porque o universo é dessa forma. Ele é conectado ou ele está fracionado ou está conectado? As duas coisas. O nosso universo está fracionado. A gente entende, né, que o fracionamento existe dentro das caixinhas. Ou seja, nós estamos caminhando para a ideia de que esse negócio de existir dentro de caixinha não está com nada. Existir dentro de caixinha é a pior coisa que tem no mundo. É viver dentro de caixinha, preso. É uma prisão quântica. Nós somos prisioneiros quânticos, fracionados, vivendo num universo todo pontilhado, né? Universo catapora, e nós somos seres cataporas também, né? Transportamos esses quantum que nos fraciona, que nos limita, que gera para nós uma ilusão de peso, de massa, e nos projeta nesse universo anômalo de espaço-tempo, que é uma ilusão, né? E a gente sofre muito aqui, porque aqui as coisas ficam muito difíceis, tudo fica pesado, tudo fica grosseiro, caduca, enruga, carquilha, degrada, gera o quiprocó para nós, né, senhor? Exatamente. Nossa, e lá no senhora, fundo da nossa alma, sabemos que nós não somos dessa realidade, né? E outra coisa nós somos muito... contínuo, né? Nós somos contínuo, nós somos pleno. Estamos todos interconectados, fora dos caixotinhos. Então nós temos que sair dessa ilusão. É por isso que eu estou dizendo, não tem nada de moderno ser quântico, não tem nada de Deus quântico. Deus está longe de ser quântico. Estamos descrevendo a nossa própria prisão, né? A nossa realidade caída pela física quântica. Exato, os quânticos são os caídos. Essa é a conclusão que a gente chega, Rafael. Essa mistura curiosa de Ubald com física quântica está dando nisso, sabe? Excelente, nossa, sensacional. E nós estamos entendendo também, vamos ver se a gente chega a raciocínio, que quem na verdade cria as caixinhas é o ego. É o ego, somos nós. Elas são produtos do nosso intenso egocentrismo. O nosso egocentrismo nos prendeu nessas caixinhas. Exato. Se o observador ele afeta aquela realidade, é o ego nosso que observa e está gerando essa realidade. Exatamente. O nosso ego coagula tudo ao redor, colapsa tudo ao nosso redor, entendeu? E cria essa loucura que é o antissistema. E convenhamos que só um ego muito poderoso, realmente, muito invertido. Aí você vê o poder do ego. O nosso ego, ele aglutina essa quantidade fantástica de átomos que estão a nosso serviço no nosso corpo, tudo aglutinado em torno do eixo do ego. É uma força poderosíssima que nós ainda trazemos conosco, que é a nossa doença fundamental. Esse egocentrismo é que fraciona a substância divina que nos serve e a pulveriza nessas caixinhas. Aí está o segredo de tudo. É muito bom, Gilson. Olha, então, acho que a gente está fechando com chave de ouro. Está fechando, a gente tem que sair do ego para sair das caixinhas. E a gente brinca que Jesus veio nos libertar das caixinhas quânticas, das gaiolas quânticas. As gaiolas quânticas, que é a matéria, que é a ilusão da matéria, o ego, onde a gente está preso, está detido nessas ilusões. E a gente fica juntando essas caixinhas como se fosse tudo que tem de valor, né? E essas caixinhas não existem. Ou seja, de certa forma, a gente está voltando lá na filosofia dos antigos, sobretudo os orientalistas, que já traziam essas ideias, né, pra gente. Já traziam essa ideia, isso é coisa antiga. Nós passamos pela visão dos antigos. O homem precisou... Pois é, o homem precisou quebrar a cabeça por aí afora para chegar de novo onde ele começou. Né? Mas é isso, então essa que é a ideia que a gente tem da física quântica e nós estamos chegando à conclusão de que não tem nada de bom, nada de moderno, nada de bacana nesse negócio de ser quântico, não, que isso é a pior coisa que existe no mundo. O inferno é que está quantizado, sabe? Quantificado, isso é coisa de inferno. E é por isso que o Niels Bohr tinha razão.
que o Einstein falou, ó, Deus não joga dados. O Niels Bohr deu resposta a ele, Einstein, para dizer a Deus o que ele deve ou não fazer. E veio o Stephen Hawking, né, que deu uma outra pitada nessa questão. Stephen Hawking, aquele famoso cientista aí que morreu ano passado, né? Ele falou assim, ó, Deus não só joga dados, como os esconde. Deus trapaceia. Deus trapaceia. E de fato, né, no nosso universo a essência está escondida, né? Então nós temos que escavar muito para achar. Exato. O espírito, a essência, o divino está oculto na nossa realidade, né? Se tornou um grão de mostarda. Exatamente, né? Mas lá no infinitamente pequeno nós estamos chegando a essa realidade oculta. Mas na macro-realidade que vivemos, ela está ausente. Realmente é uma loucura. Então a gente compreende agora por que tem esse caos nos escaninhos da matéria. Isso é produto da queda do espírito, né? Isso remete diretamente à teologia cristã lá do começo, queda dos anjos, isso tudo agora a gente vai fundir isso tudo com a física quântica, mas é uma lambança, uma salada danada aí, né? Mas é uma outra visão da física quântica, não é o espiritualismo clássico junto com a física quântica, não, porque o espiritualismo ele vai se servir da física quântica por outros propósitos, né? Vai demonstrar a nossa capacidade de interferir com a realidade e criar o que nós desejamos. Simplesmente isso, vai demonstrar o nosso poder de influenciar essa realidade, vai demonstrar a imponderabilidade dessa realidade, mas nós, com o balde, estamos dando uma outra visão. Para a física quântica. Está ficando claro isso? Não, perfeitamente, né? Vai explorar outros horizontes primeiros, né? Iniciais, mais profundos. E antecedem, dizendo assim, a essa outra realidade que você citou, desses postulados também importantes. Mas o balde ele vai nas causas primeiras. Exatamente. Que importa mais, né? Então essa contribuição, essa união que a gente está conversando aqui é fundamental realmente, até para que o espiritualismo consiga caminhar junto com esse fenômeno quântico moderno. Sim, mas sem o balde essa espiritualidade vai ficar detida, sabe, Rafael? Ela não vai enxergar, ela não vai chegar a essa essência, não vai chegar a esse universo como uma anomalia que precisa ser desfeita, que precisa ser superado. Vai ficar mais como algo de empoderamento do ser, das suas potências. Isso. Caminha por aí, né? Em obras como O Segredo, né? Que mostra uma realidade aí que não é bem isso não. Nós não estamos precisando. Vai ser cooptado pelo capitalismo aí, vai virar algo mercadológico. Enfim, verdade. E não é isso que a gente busca. Mas o grande salto da física quântica foi o encontro com a consciência, né? Foi o desfazimento do dualismo cartesiano. Criou o que o Albert Guzman chama de monismo quântico, né? Ele usa a mesma palavra de Ubaldi, né? Então é um passo importantíssimo para a compreensão da unidade do universo e de que o universo é feito de uma coisa só. É o campo consciencial que vai gerar a energia, a matéria, né? E há uma entidade no universo totalmente abstrata, totalmente imponderável, não quantizada, e que é a essência da existência, que o Baldi chamou de substância. E o Goswami, ele é claro que a gente precisa romper com essa dualidade cartesiana, né? Senão a gente não avança. E no episódio passado a gente falou muito dessa questão quando a gente abordou os aspectos do espiritismo, do qual tanto eu quanto você, desde crianças, somos envolvidos no espiritismo, e a gente sabe da necessidade para que o espiritismo caminhe, seja respeitado nesses aspectos filosóficos mais profundos, de abandonar o pensamento cartesiano, do qual a codificação foi feita naquela época, né? E a gente vê o próprio Amit Goswami e outros físicos falando isso. Ou seja, se o espiritismo não avançar nisso, né? Como que ele vai convencer as mentes mais jovens que se deparam com essa realidade agora aí? Cria um dogma, né? Eu acho que o espírita não está gostando nada disso, falar que, que não existe esse dualismo da matéria.
Na verdade, não é o espiritismo, a gente já entendeu isso, né? Isso aí, exatamente. O espiritismo deixou na obra do Chico, né, sinais importantes da evolução para o monismo, né? É o homem com a sua cabeça dura, né, a sua tendência dogmática. A gente não é fácil, não. Mas talvez a gente possa fechar, já vai adiantado, a gente possa fechar com uma pincelada rápida da visão quântica de mundo que sepultou a visão clássica da física newtoniana, né? Uhum. E criou uma outra imagem de mundo. Ela desmontou aquele mundo todo certinho e criou um outro mundo evanescente. A gente brinca, né, que o mundo pintado por Miguel Ângelo em mínimos detalhes na Capela Sistina, a precisão foi desmantelado pelas pinceladas surrealistas de Salvador Dalí. Bagunçou tudo, né? e criou aquelas pinceladas espirituosas e sem rigores, sem precisão. Então, exatamente essa ideia que nós temos da visão quântica é esse mundo surrealista, um mundo surreal, né, irreal, um mundo fantasioso, um mundo ilusório, um mundo impreciso, um mundo indeciso, né, que vive em base a probabilidades. Então, essa é a nova visão da física quântica, que teceu aí uma arquitetura cósmica muito diferente da clássica, né? Uhum. A clássica vivia a dualidade energia-matéria e essa dualidade se desfez. Essa aí não tem volta. Onda e partículas são uma coisa só. Então a base material foi perdida, porque o universo agora ele se sustenta num evento quântico imaterial, impreciso. A física clássica admitia a existência do tempo absoluto, do vazio absoluto, e nós também entendemos que esse vazio não é mais absoluto, ele está cheio de potenciais quânticos, né? Ele é pleno, né? Ele é pleno, né? O determinismo científico, que deu origem à objetividade da ciência, também sucumbiu, né? Hoje a ciência ela parte do indeterminismo. Então a objetividade se tornou uma subjetividade. A separatividade também, que era uma característica da física clássica, se tornou uma interconexão. A localidade virou não localidade. A ponderabilidade se tornou uma imponderabilidade. A linearidade causa e efeito também foi desmantelada com a física quântica, de modo que os fenômenos agora são não lineares. Isso é impressionante também. Isso é uma grande virada na mente. Pode vir antes da causa, né? Pode anteceder a causa, o efeito. Isso também é outra que procó, né? Que procó, exato. O universo deixou de ser feito de partes isoladas, ele é uma interatividade, é uma teia de eventos, né? A precisão que se encontrava em todas as aferições científicas se tornaram imprecisas, o universo deixou de ser o relógio preciso estabelecido pela física newtoniana, o realismo se desfez, tornou-se um idealismo. A ontologia, que é o universo fixado no ego, né, no eu, se tornou um holismo. Então, esse universo ele se tornou uma construção imaterial. Ele deixou de ser dualista, passou a ser monista. E o universo, como uma grande máquina que foi construída no século XIX, se desmantelou, se desfez, evaporou-se. E no dizer dos físicos mais famosos aí como Capra, ele se tornou um grande pensamento. E a nossa realidade agora é feita de pensamentos, ou seja, o mundo é feito da mesma matéria de que é feito os nossos pensamentos. Se você quer saber de que é feito o universo, ele é feito da substância dos nossos sonhos. Assim que nós terminamos Excelente. o século XX, né? Nessa estranha concepção. E como que o Baldi anunciou, né? O imponderável, né? Imponderável voltará o homem, né? Uhum. Então é isso aí, a física quântica é isso. Acho que deu para repassarmos os fundamentos da física quântica. Deu e fica sempre o convite para o ouvinte ele acompanhar pela obra, né?
ele adquirir a arquitetura cósmica e acompanhar junto com a gente os episódios. Pode ler com mais calma. É claro que existem milhões de paradoxos aí na física quântica, porque ela é a ciência dos paradoxos, né? Mas nós já resolvemos alguns deles, né, rapaz? Uhum. Nos aventuramos aqui para paradoxo da desordem, da incerteza, porque agora a gente sabe, a desordem está limitada, não faz parte do universo divino. Esse é o grande paradoxo que o balde resolve para nós. E a fé raciocinada não sabe resolver isso. Por que o universo é impreciso nas suas bases, né? Isso aí o balde resolve, tira de letra, agora a gente entende. Perfeito. Então é isso, meu caro e dileto amigo. Estamos assim, então, fechando o nosso raciocínio hoje com essas pinceladas surrealistas. E deixa eu agradecer aqui a um amigo que comentou lá na publicação do nosso podcast, é o Breno Arantes. O Breno comentou assim no episódio 5, excelente, obrigado por compartilhar o conhecimento. Quando esses questionamentos não são verbalizados e não é feita a tentativa de respondê-los, se manifestam inconscientemente como espécies de rachaduras ou fendas no casco de nossa fé e pode acabar nos afundando no oceano da incredulidade. Bacana, um testemunho, né? Um depoimento do Breno. A gente envia daqui um grande abraço a ele que está acompanhando essa série. Eu também agradeço, né, por essa elaboração sutil e importante, né? É verdade. Um incentivo para nós, para seguirmos nessa caminhada. Isso mesmo. E aos demais ouvintes, a gente lê aí nos próximos episódios também os testemunhos, comentários e contribuições aqui para a nossa série. Pois agradeço muito o nosso Breno. Receba o nosso abraço caloroso aí, amigo. E você está coberto de razão nessa sua afirmativa. É isso. Ok, Gilson? Ok, estamos aí um pouco enebriados, né, com essas conceituações e é claro que foi uma conversa sucinta e rápida, mas acho que dá para perceber um pouquinho, né, dessa visão sutil, curiosa da física quântica. Uma alegria muito grande estar com você, com todos que estão nos ouvindo e pedimos a Deus que continue a nos nutrir com a possibilidade de compreensão para que a nossa fé seja gigante e nós possamos nos iluminar cada vez mais para nos libertarmos das nossas gaiolas quânticas. É isso, Gilson. Então, em nome do Portal Pensar, eu te agradeço também mais uma vez dividir esse espaço aqui conosco, a todos os amigos e amigas ouvintes. Então, vocês pensam daí que a gente pensa de cá. Até o próximo episódio.